vez, mas a verdade é que isto é a segunda vez que eu estou a gravar, porque a primeira vez o vídeo ficou incrível, sinceramente até gostei muito de o gravar, mas quando fui a reproduzir não tinha som, não sei porque houve aqui um problema qualquer. Pronto, como vocês já sabem, todas as semanas eu trago-vos um weekly outlook, ou seja, quase um resumo daquilo que se passou na semana, ou sobre as notícias, ou sobre algo que se passou nessa semana. Isso vai se chamar sempre o weekly outlook e o programa de domingo vai ser o off the charts, ok? Fiquem atentos este domingo porque vai haver um desafio para o grupo VIP e para o grupo grátis. Claro que vocês vão ter a vantagem de estar no grupo e ter acesso às minhas trades, e vão ter um prémio também, portanto peço que fiquem atentos, espero que gostem, mas eu depois irei falar mais sobre isso no Off the Charts de domingo. Pronto, hoje, como as notícias saem daqui um bocadinho, eu estava a gravar o vídeo antes porque queria estar atento à trade que temos aberta hoje e sobre a notícia que vai sair daqui a bocado, porque está mesmo quase, e já são 8h20 na América e a notícia sai às 8h30, portanto daqui a 9 minutos eu já não vou conseguir estar atento como queria, mas pronto, vamos a ver. Espero que o dólar continue esta tendência. Se os dados vierem em linha com o esperado, ok? Se eles vierem em linha com o esperado, à partida não vai haver problema nenhum, vai haver uma alta do dólar. Se não vierem, vamos lá, estada e podemos ir longo no ouro. O que é que acontece? Pronto. Esta semana, então, houver aqui as movimentações dos gurus, ou seja, os relatórios 3F são relatórios que são obrigatórios para todos os setores com mais de 100 milhões de dólares. Ok, eu vou chamar aqui a atenção para alguns. Outra coisa que vocês também vos pode interessar é este site aqui, o Capital Trade. O que é que acontece? Isto aqui é as trades que as pessoas do Senado, ou seja, as pessoas do Parlamento fazem, elas são comunicadas à SEC e a SEC publica às 30 dias depois. Este site aqui mostra-as. Isto é bastante interessante. Costuma-se dizer que a Pelosi é a melhor trader, claro que é, pois ela tem acesso a informações. Portanto, deem uma olhada neste site, é bastante interessante se vocês quiserem. Pronto. Eu vou tentar estar calmo porque está quase a sair a notícia e isto irrita-me estar a fazer as coisas assim, mas pronto. Também não queria gravar depois, portanto, vai ser agora. Pronto. O Warren Buffett, eu chamo a atenção à venda de 77% da posição dele na Amazon, o que sugere que os investidores de valor podem estar preocupados com o aumento massivo do CAPEX das Big Techs em inteligência artificial, como nós já vimos aqui, por exemplo, na Microsoft, quando ela apresentou os seus dados e quando ela falou em aumentar o CAPEX, nós tivemos uma queda de 17%, eu já sei que é 17% porque eu gravei o vídeo há bocado, mas ela apresentou os resultados aqui e desde então foi esta queda massiva que vocês viram. E afetou o mercado das Big Techs, arrastou alguns índices para baixo, como é óbvio, mas já sabem que também o índice, a tendência diária está a porreirinho. Portanto, vocês já sabem que existe a possibilidade sempre do Warren Buffett ter informações que eu não tenho, como é óbvio. E porquê? Porque, por outro lado, ele comprou a New York Times, que não é apenas uma empresa de mídia como toda a gente pensa, é uma empresa de gaming devido ao sucesso que eles têm nos seus jogos e puzzles, como o Sudoku, as palavras cruzadas. Pronto, eles começaram a ver que os jornais deles tinham muita procura sobre isso, então eles fizeram 2 assinaturas, uma só para o jornal, outra para os jogos e outra para o bundle, ou seja, comprarem jornal e terem aquele jogo. Pronto, eles começaram a reparar que há muita procura sobre isso e fizeram esse tipo e tiveram bastante sucesso devido aos seus jogos e às palavras cruzadas. Chama a atenção também aqui de uma coisa que é, vocês se repararem, em 60 anos de vida do Buffett em investir, ok, eu sei que o senhor tem mais idade, mas nos 60 anos de investimento deles, o que ele mais comprou foi jornais mesmo físicos para ler, ok, ele próprio disse isso muitas vezes,
E eu queria vos chamar a atenção porque tanto o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal, todos eles, se vocês repararem, por exemplo, eu acho que é o Bezos comprou o Washington Post. Um, peço desculpa. Porque é que eles compram esse tipo de empresas? De quem é que os jornalistas se rodeiam todo o dia? Políticos. Ou seja, eles têm acesso à informação primeiro antes dela mesmo ser publicada, certo? E hoje em dia é muito mais fácil investir nos mercados, está tudo à distância de um clique. Não é como antigamente que as pessoas tinham que ir ou ligar para o banco ou para o seu gestor e dizer abre short ou long naquela posição. Ok? E depois ainda podem decidir a maneira como a podem publicar. Ok? E lá está, a informação hoje em dia é tudo. Não é à toa que a Pelosi é uma excelente trader, porque ela tem informações que nós não temos. Ok? Pronto, aqui o Ackman, eu quero trazer aqui o Ackman, ele shortou, basicamente livrou-se mais e reduziu a sua exposição ao Alphabet e fez a sua nova aposta na Meta. O Ackman ficou muito conhecido porque ele conseguiu transformar 2 milhões em 2 bilhões em apenas 10 semanas em operações swap, que são operações parecidas com opções, mas no entanto ele é um bocado como o Michael Berry, ele só acertou uma vez e depois teve vários erros, como a Netflix e a Herbalife, por exemplo, ele cometeu o erro de vender a Netflix, eu já estou a ver que a posição está a descer, que ele cometeu o erro de vender Netflix no seu fundo mesmo, ok? Aqui em 2022 e depois a posição só subiu, ok? Subiu 683%. Ok, que ela agora está a descer também devido ao negócio com a Paramount, aliás, com a Warner Bros. E a competição que há com a Paramount. Porquê? Porque na altura que o cash, que nós estávamos com os juros baixos, a Netflix foi contra a maré e aumentou as subscrições, enquanto os seus concorrentes desciam as subscrições. E obviamente o pessoal adquiria o mais barato, embora a Netflix fizesse às vezes melhores séries, como a Casa de Papel na altura e outras, e a Netflix tem a capacidade de fazer séries muito, ou seja, com boa qualidade e um baixo custo de produção. E enquanto a concorrência deles, a única coisa de boa que tem é as licenças, que é do tipo da Marvel, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, etc. E é por isso que se eles conseguirem esse negócio com a Warner Bros., eles basicamente ficam com um monopólio da informação e pronto. Agora é assim, o que é que o mercado está aqui a descontar é que o dono da OpenAI, ok, que também está associado à Paramount, opa, eu não sei se é genro da família Trump, se que é, sei que há uma ligação familiar ali e eles estão, ou seja, como a Netflix faz muito conteúdo democrata e os republicanos estão a tentar que isso não aconteça. Porque a Netflix neste momento é quase uma cash cow, porque se vocês até virem aqui tem o stock split, aconteceu há pouco tempo, a ação estava a $1.200 ou pouco mais. O que é que acontece? Os outros estúdios já pedem à Netflix às vezes para fazerem conteúdo para eles, ok? Ele paga para usar em estúdios da Netflix. Porquê? Porque naquela altura que o juros estava baixo e o pessoal alavancava-se em dívida, a Netflix subiu a subscrição e alguns clientes foram saindo, outros não. O que é que acontece? Quando a maré se desceu, viu-se quem é que estava nadado nu. Ou seja, quando as taxas de juros que veio agora subiram, as outras que estavam presas em dívida, basicamente ficaram presas a uma taxa de juro muito, muito, muito alta e, portanto, depois não estão a saber aflitas, ok? E enquanto a Netflix, depois as outras todas viram-se obrigadas a subir a subscrição, como é óbvio, só que aí, pronto, o cliente já tinha percebido, ok, se eu vou pagar 10 euros nas duas, prefiro a Netflix porque tem melhor qualidade. Pronto, vamos só fazer aqui uma pausa para ver as notícias. Vamos lá ver. Vamos ver.
E este PIB veio muito mal. Este PIB veio muito mal. O ouro já deve estar a subir. Já vamos ver. Ok, o PCE veio melhor um bocadinho. Ok, o Price Index também veio bom, veio misto. Pá, provavelmente isto vai lateralizar, a nossa trade vai lateralizar, mas vamos aguardar. Pronto, também vocês agora não vão ter acesso à informação assim tão rápido, não é? Porque não estão a ver isto, eu estou a gravar, mas espero que agora isto lateralize e depois continue a sua tendência. O meu maior medo já passou, que era estes dados aqui, especialmente o PCE, vir muito abaixo do esperado, veio acima do previsto. O PIB é que me está a chatear, pá. Isto não é nada bom. Era previsto 4,4%, veio muito mal. Aqui era previsto 0,2%. Desculpem, 0,3% e o previsto aqui era 2,8%. Peço desculpa. Não sei não. Portanto, aparentemente o pessoal está a procurar refúgio para já no dólar. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos continuar. Pronto, então o Ackman. Desculpem, estava a falar da Netflix. O Ackman tem esses fails de vez em quando, ok? A Netflix, então ele foi um desses fails. E eu, voltando só ao negócio muito rápido, o pessoal está a descontar a Netflix com medo da influência do Trump no negócio da Paramount e portanto, a Paramount está ligada ao dono da OpenAI. Vocês têm ideia? E o dono da OpenAI é familiar do Trump, uma cena assim. Isto é uma mixórdia, mais ou menos assim. Posso estar aqui a dizer uma grande asneira, depois vocês podem me corrigir. Pronto, e então os investidores já estão a descontar que haja um favorecimento para a Paramount. Se a Warner Bros. Desistir e optar pela Paramount, tem que indenizar a Netflix, eu acho que é em 2 bilhões, mas o dono da OpenAI também já disse que pagaria essa multa. Ok? E assim, eu não sei se a OpenAI ganhar, se a Paramount ganhar, etc., como é que eles vão. Eu não sei quem é que está a fazer o rollover da dívida deles, mas digo-vos uma coisa, porque eles vão ficar com uma dívida muito grande. E a OpenAI arrecadou agora há pouco tempo, ou estava perto de arrecadar 100 bilhões. Mas pronto, ali com o CEO do Altman, não é? Eu nem gosto muito dele, mas pronto. O que é que acontece? Passando agora para o próximo ponto. Falando aqui da Herbalife muito rápida. Ele, o que é que aconteceu? Ele fez um short à Herbalife e depois fez ele fez um short e depois fez um documentário que até acho que está mais uma vez na Netflix, que chama-se Betting on Zero. Acho que é assim. O que é que acontece? Ele shortou a Herbalife e depois fez um documentário a dizer que aquilo era um esquema Ponzi e papapá, papapá. Só que como aquilo foi público, algumas das pessoas que não gostam deles e outros investidores que não gostam dele, o que é que fizeram? Só para o lixar, que é para não fazer foder, abriram um long contra a posição dele, ou seja, ele acabou por fechá-la com um prejuízo de alguns milhões de euros. Ok? Pronto, ele basicamente é um bocado como o Michael Burry. Ele acertou uma vez e acha que, ok, pronto, lá está. Transformar 2 milhões em 2 bilhões é algo fantástico e tem que dar um mérito, ok? Pronto, o Sr. Druckenmiller, ele apostou fortemente em mercados emergentes, especificamente mais através do Brasil, aproveitando este ciclo das commodities. Este ETF que vocês estão a ver, onde ele apostou é em dólar, mas há em euro que se chama 4BRZ. Ok? É um ETF brasileiro com bastante exposição ao mercado financeiro do Brasil e não só, também às commodities. E é em euro, pronto, se preferirem. Eu, por acaso, estou exposto a esse ETF já há algum tempo. Não é um ETF que eu queira expandir, ok? Porque eu acho que, lá está, a gente deve expandir. Eu acho que essas posições de risco devem ser. Nós devemos expor ao risco quando toda a gente está a sangrar.
não é quando as coisas já estão bem, percebem? Eu prefiro quando há mesmo o risco, ou seja, quando há basicamente merda na rua, eu prefiro comprar o risco todo, porque eu sei que depois, quando as coisas passarem, aquilo vai subir muito mais depressa do que um SP500. Claro que eu não vou ser tolo e pôr 90% no risco e 10% no SP500. Vou dividir e a gestão de risco é tudo. Pronto, passando aqui para o próximo tema. Geopolítica e energia. Pronto, há um risco de conflito no Irão. Há uma discussão detalhada da possibilidade de um ataque ao regime do Teherã em breve. Porquê? Porque, como vocês viram aqui há poucos dias nas notícias, eu pus uma notícia em que dizia que o Trump dava 10 dias ao Irão para basicamente para sim ou sopas, não é? Mas se vocês repararem no histórico do Trump, vocês veem que ele diz uma coisa e depois ataca no fim de semana. Ou seja, nós podemos até ter um ataque desses este fim de semana, até porque se vocês repararem, há uma grande movimentação de, portanto, de armas militares, tanto aéreas como navais, tanto na base de Lajes como etc., como noutros portos na Europa, posicionarem-se para isso, ok? E portanto há essa possibilidade. O que é que acontece se isso acontecer? Isso poderia levar ao fecho do Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% do petróleo mundial, causando assim um choque inflacionário no petróleo e uma possível recessão global. O que é que isto também era ótimo? Isto era matar quase dois coelhos com um tiro. O que é que era? Basicamente lixavam a China, porque a China é uma grande dependente desse canal. E pronto, aliás, a China até tem ajudado a reforçar armas do Irão, não é? Porque é um dos seus maiores aliados, é a China e a Rússia, ou o Irão. Claro que a Rússia já veio dizer para deixarem o Irão em paz, mas a Rússia neste momento até é a melhor altura para atacar o Irão é agora, porque a Rússia está ocupada com a Ucrânia, não é? E portanto é agora ou nunca, como se costuma dizer. Portanto, eu acho que há uma grande possibilidade disso acontecer e os prémios das opções de risco de petróleo já estão a subir devido a essa movimentação militar no Médio Oriente e à necessidade sazonal de refinação do petróleo, ok? No cenário macro e de commodities, o ciclo de metais, a análise entre o ouro e a prata, que vocês podem ver isso aqui no TradingView, se chegam aqui e dividem o ouro pela prata, peço desculpa, o ouro pela prata e vocês têm se isto desce. Caramba, há bocado na outra gravação deu, agora não está a dar porquê. Ok, pronto, não sei o que é que se passou aqui, peço desculpa. O que é que acontece? Vocês têm acesso a este quase termómetro, ok? E veem que a prata está a sair-se bem. O que é que acontece? Ah, esse, o movimento da prata, ok, pode indicar que o mercado está expansionista, ok? Portanto, ok, a tradeiro, bem. Ou seja, pode indicar que o mercado se está a expandir. Isto era outra então aqui. Ok. Está onde? 5027. Parece uma boa altura para shortar. Deixa-me só. Opa! Hum, hum, hum. Eu shortava isto. Mas vamos esperar que a Wall Street abra. Pode ser que a gente consiga shortar aqui em cima. Ou seja, se vocês dividirem o ouro com a prata, vocês têm acesso a esse índice e normalmente a prata indica que é um indicador industrial, indica que a sua performance recente sugere uma fase expansiva. Pronto, a China, já que falei da China há bocado, a China, o impacto do ano novo chinês na liquidez do mercado e o papel da China como maior importador de commodities, mas também exportador de outras coisas, portanto, é o maior importador e exportador, quer nós queremos, quer não, para já importador de commodities, ou exportador, peço desculpa, importador. Agora tenho que confirmar, está-me a dar uma branca. Como há esta semana aqui de paralisação, podemos então ter ainda nada de especial, ok? Porque imaginemos, como eles estão parados, o mercado também não se está a andar muito, ok?
Portanto, para a semana podemos ter assim um estourozinho, um reboundzinho, que é para compensar este bocado que esteve parado. Na construção civil no GOA, os dados das licenças de construção indicam que, embora tenha havido uma queda, há sinais de uma ligeira recuperação, o que serve como indicador antecipado para o setor. E se vocês verificarem aqui nos REITs, especialmente aqui na Realty Income, que é o maior REIT de todos, toda a gente tem este REIT na carteira, se for um investidor de REITs, desde que houve relato desses dados, já tivemos aqui uma recuperação quase 6%, de 7%, quase 6,50%, o que é bastante no mercado de REITs e é bom. Ok, aliás, eles até estão perto, terça-feira até fazem o apresentamento das suas contas. Isto é um REIT fantástico. Eu só tenho medo de uma coisa, é que está muita gente alavancada neste REIT e é a única coisa que me assusta, mas tirando isso, é um REIT fantástico. Eu comprei-o também na altura que andava a comprar REITs e não sei o que é que se passa aqui. Ou seja, que estava a comprar REITs e foi pá, é um REIT que toda a gente tem. Se vocês forem ao All REITs, vocês conseguem ver a participação e veem que é de facto um ritmo muito comprado. Pronto, educação em mercados quantitativos. Uma coisa que eu tenho reparado é que a análise quantitativa da arbitragem entre pares sintéticos no Forex tem sido muito maior, ou seja, eu estou a reparar que as grandes instituições têm usado a análise mais quantitativa, eu disse quântica há bocado, peço desculpa, quantitativa na arbitragem, ou seja, o par principal é o euro-dólar, como toda a gente sabe, aquilo mexe trilhões de dólares todos os dias, embora não pareça, porque às vezes o preço não se mexe, mas é porque no mercado de Forex isto é automático, ok? Não há o compound como há no mercado de opções, no mercado de Forex basicamente para haver um ganho tem que haver uma perda do outro lado, ok? Portanto há sempre trilhões de dólares ali a mexer um contra o outro diariamente. Pronto, e o que é que tem acontecido? Tem-se basicamente, por exemplo, o que tem havido nesta análise quantitativa é que as pessoas basicamente, imaginemos, compram um Eurocad ou shortam Eurocad e depois vão long o STCAD, ou seja, andam ali nos pares sintéticos e tem havido uma análise quantitativa à volta disso. Eu vou tentar trazer isso aqui para vocês. Também outra análise que eu tenho testado que já em 25 vezes acertou 24 e falhou uma, que é tem a ver com os lows, ou seja, por exemplo, o low de sexta-feira, com o high de sexta-feira, se tiver sido menor que o de quinta, na segunda-feira há a possibilidade de irmos visitar o low de sexta. Pronto, há assim umas teorias e umas estratégias também que eu ando a estudar de volta disso, mas isso é um conteúdo que eu vou trazer mais para a frente aqui na parte também do Forex para vocês. Pronto, e lá está, a gestão de risco é tudo. O segredo do investimento não é prever o futuro, mas ter uma boa gestão de tamanho de posição, um size management e um risk management e o uso de trailing stops. O trailing stop, claro que nós vamos sair muito mais cedo do mercado, como é óbvio, mas também temos outra segurança e, como diz o Buffett, a primeira regra é não perder dinheiro e a segunda é não te esqueceres da primeira. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Sinto que não ficou tão bom como o primeiro. Peço desculpa, mas o primeiro não tinha áudio, portanto vocês só iam olhar para aquilo, para o vídeo a mexer e não iam ouvir aquilo que eu ia dizer, que eu estava a dizer neste caso. Pronto, e peço. Pronto, espero que gostem, depois deixem um feedback. Eu gravei isto assim para quem quiser, porque eu sei que é chato ler às vezes, mas se eu for a dizer tudo isto em palavras, isto vai ficar muito maior, então eu decidi gravar o vídeo para, pronto, para quem quiser e tiver tempo ter essas duas opções. Pronto, depois deem-me um feedback, espero que tenham gostado e vemo-nos no Off the Charts de domingo.